Olá, querido, que a graça e a paz esteja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez e vamos dar continuidade ao nosso livro de estudos. Nós estamos estudando o livro Um Guia para Viver Bem, um livro da editora Cristã Evangélica, que eu sempre tenho falado aqui para vocês, uma editora de excelência. Vale a pena conferir, entra lá no site e dá uma olhadinha no que a editora tem para te oferecer. Hoje nós vamos à lição de número 11 e o tema de hoje é Testemunho. Um desafio à ação. E o nosso texto está em Provérbios, capítulo 24, do versículo 10 ao 12. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode ler na sua versão aí mesmo. Você vai ver que vai ser a mesma coisa, às vezes mudam somente algumas palavras. Então diz assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Bom, testemunho. O que será que quer dizer essa palavra testemunho? Testemunho significa depoimento, prova, declaração do que viu, ouviu ou conheceu. Você já foi chamado diante de um juiz para ser testemunha de alguma coisa? Quando você é chamado como testemunha, porque você é uma prova viva de algo que aconteceu ou que não aconteceu. Então você pode dizer com veracidade sobre aquele fato. A nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós testemunhamos dizendo com a nossa própria vida aquilo que Jesus fez e está fazendo em nós. Esse é o nosso maior testemunho, essa é a nossa maior verdade, é a nossa vida. Não é somente aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós vivemos. Bom, conta-se a história de um velho cego, uma pessoa bem idosa que era cega, e que todas as noites ele saía com uma lanterna. E aí um dia perguntaram para ele, mas por que o senhor não sabe quando é dia, quando é noite? Por que o senhor sai com uma lanterna? E ele disse o seguinte: trago comigo a luz para que os outros não tropecem em mim. Então, em outras palavras, por toda parte onde nós andamos, nós devemos levar conosco a luz para que não sejamos causa de tropeço para ninguém. O nosso testemunho é o nosso maior meio de evangelização. Então, nós precisamos nos atentar ao nosso testemunho, aquilo que nós temos dito, às vezes sem palavras, que é a parte mais verdadeira da nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes. Bom, esses versículos que nós lemos aqui do capítulo 24 de Provérbios são versículos que nos levam a pensar muito em evangelização, em missão. Desde quando Jesus ofereceu água a mulher samaritana lá no poço de Jacó, até quando Felipe subiu na carruagem do lado do etíope e ali pregou o evangelho, explicou as escrituras a ele, nós vemos então a importância do evangelismo pessoal, a oportunidade que nós temos de testemunhar o evangelho de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, sejam a nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, enfim, todos aqueles que nos cercam. Mas o que será que significa testemunhar ou evangelizar? Bom, eu vou ler algumas frases aqui para vocês, preste bem atenção nessas frases, porque elas são muito verdadeiras e pode ser que elas pouco a pouco vão esclarecendo as coisas dentro da nossa cabeça nessa questão de evangelismo. A evangelização, a semelhança da caridade, ela começa em casa. Olha como isso é verdadeiro. A verdadeira evangelização, a exemplo do amor, ela começa em casa. E acredito que seja a parte mais difícil, porque às vezes é fácil nós falarmos para os outros, mas como é difícil nós evangelizarmos a nossa própria família, dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa é quem nós mostramos quem nós realmente somos. E esse, então, é o nosso maior desafio, mas é o que nós precisamos fazer em todo o tempo. A evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar o pão, onde encontrar o verdadeiro alimento. E a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário. Porque o evangelho ele não pode ser pregado somente de tempos em tempos, mas ele tem que ser pregado em todo o tempo. E aí o pregador tão conhecido, o Billy Graham, ele diz o seguinte:
Evangelizar, olha como ele define evangelizar. Evangelizar é apresentar Jesus Cristo em toda a sua plenitude, de forma que as pessoas se sintam impelidas a tomar uma decisão, seja de aceitação ou seja de rejeição do evangelho que está sendo pregado. Nós precisamos lembrar da diferença que existe entre evangelização e conversão, né? E aí ele continua dizendo, o evangelho de Jesus, ele exige uma decisão, seja pelo sim ou seja pelo não. Mas o verdadeiro evangelho leva a pessoa a decidir sobre Jesus Cristo. Ele não é meramente uma série de fatos aos quais uma pessoa pode prestar concordância intelectual. É um chamado para o indivíduo sair do seu pecado e da sua negligência de Deus em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé, aceitando como Senhor e Salvador. Essa é a conversão. Quando isso acontece, a pessoa experimenta então a conversão. Quando estamos evangelizando, Deus está em operação e o homem precisa responder, ou seja, ele precisa tomar uma decisão. E ele dizia o seguinte, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos 1, versículo 15. Então, olha a diferença da evangelização e da conversão, né? O simples fato de você conhecer a palavra, de você conhecer a sequência dos fatos, de você estudar a Bíblia, não quer dizer que você está convertido. A conversão é uma decisão. Ela começa em arrependimento, em você reconhecer os seus pecados, você crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e você olhar que aquele caminho que você está trilhando, ele não é um caminho correto. Então você precisa sair daquele caminho de atitudes, aquele caminho de comportamento e tomar um outro caminho. E muitos também têm confundido a evangelização com a ação social. É fato que nós devemos ajudar o nosso próximo. Nós precisamos, nós como igreja, fazemos parte de uma sociedade e contextualizando esse tempo que nós estamos vivendo, a igreja tem feito uma grande diferença na vida de muitas pessoas que têm dificuldade financeira, que está tendo dificuldade em relação à sua alimentação, um grande número de pessoas que estão sendo abençoadas pela confecção de máscaras, pela doação de cestas básicas, em tantas outras questões. Então, essa parte social que a igreja faz, isso abençoa muitas pessoas. Lógico, né? Traz alento, traz um refrigério para essas pessoas que estão precisando nesses momentos difíceis. Mas a ação social, ela não substitui a pregação do evangelho. Você sabia disso? Muitas pessoas são atraídas à igreja e não a Cristo. Muitas pessoas são atraídas à igreja através de ações sociais, mas não são atraídas a Cristo. Mas uma ação social pode levar a pessoa a Cristo. Se ela, através dessa ação social, conhecer através da evangelização o verdadeiro Cristo e tomar uma decisão na sua vida. Dentro da nossa igreja, nós já temos muitos exemplos de pessoas assim, que através de ações sociais foram atraídas, conheceram a Cristo, reconheceram que precisam de Cristo na sua vida, tomaram essa decisão e estão hoje com a sua fé firmada em Cristo. Então, nós precisamos ter esse discernimento entre essas duas coisas. Outra coisa, precisamos desligar também a relação de evangelização e erradicação da pobreza. E é algo que nós temos dito muito aqui nas células, na igreja. Se você não faz parte, você já deve ter visto muito por aí a questão de, se você vier para Cristo, os seus problemas serão resolvidos, a sua vida financeira estará resolvida. A gente sabe que não é assim que funciona. E não confunda, então, o subir na vida com a conversão ao Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor pode te abençoar, porque quando você conhece a Cristo, a sua vida é transformada. E através da transformação das suas atitudes, de uma mudança de atitude, de mudança de comportamento, você pode crescer na sua vida, né? Deus pode te abençoar, mas não relacione evangelização com riqueza, com bens materiais, porque é uma coisa totalmente dissociada da outra. Pode ser consequência, mas não é algo fundamental, ok? Quais são as razões para que nós possamos testemunhar?
vou ler outras 3 frases para vocês, preste atenção. A evangelização não é uma atividade para horas vagas. Você não pode evangelizar quando você não tiver nada para fazer. Nós temos que evangelizar em todo tempo. Às vezes, você não precisa ser aquela pessoa taxada como chata, que para alguém na rua, eu quero ler um versículo. Você pode evangelizar aquela pessoa que está tão próxima a você, aquela pessoa que às vezes você teve oportunidade, mas não falou de Jesus para ela. Você pode ter a oportunidade de evangelizar aquela pessoa que está passando por dificuldade e vai te procurar para conversar. Aí você pode evangelizar os seus filhos dentro da sua casa, você pode evangelizar o seu marido, a sua esposa. Preste atenção nas oportunidades que Deus tem te dado. Preste atenção nas amizades que Deus tem te dado. Elas podem ser uma oportunidade para você falar do amor de Jesus para elas. Segunda frase, quando o nosso coração está cheio da presença de Cristo, a evangelização é tão inevitável quanto contagiante. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, se nós temos uma vida de comunhão com Cristo, estamos repletos do Senhor Jesus, nós não vamos precisar de muito esforço para que isso aconteça. E terceira frase, a igreja não é um clube de artes, mas uma frota de barcos de pesca. Nós vamos e fazemos acontecer, porque o Senhor, Ele é conosco, Ele nos capacita, Ele nos ordena e também nos capacita. É impossível salvar uma vida do incêndio e evitar o ardor do fogo. Quando o Senhor Jesus ele entra no nosso coração, não tem como, né? Esse amor, ele é constrangedor, ele enche o nosso coração. É um amor grande, né? É um amor inexplicável, imensurável. Por que nós não podemos permanecer em silêncio, então, em relação à evangelização? Bom, primeiro, porque Cristo nos deu uma ordem para que nós pudéssemos pregar o evangelho, para que nós pudéssemos falar do seu amor às outras pessoas. Segundo, nós não podemos permanecer em silêncio porque as pessoas estão perdidas sem Cristo. Você não se importaria de saber de uma verdade, de saber de algo que pode trazer a salvação e ficar em silêncio diante de uma pessoa que não conhece? Você tem algo que pode salvar uma outra pessoa e você se sente confortável na sua posição, ficando em silêncio enquanto uma outra pessoa está precisando de ajuda? Nós não podemos permanecer em silêncio porque as pessoas estão realmente famintas do evangelho. Pode parecer que não, mas as pessoas estão sedentas do amor, estão sedentas de um abraço, não nesse tempo que estamos vivendo, que nós não estamos abraçando ninguém. Mas você entende? As pessoas estão carentes de amor, de afeto. Às vezes, você pode ser um instrumento que vai levar esse amor. O amor, não somente o seu amor de irmão, mas o amor de Cristo para essa pessoa. E mais do que o amor de Cristo, você pode levar o evangelho a essa pessoa. Você pode fazer com que ele conheça as boas novas, que é o evangelho, né? Evangelho quer dizer boas novas, as boas notícias. Em tempos de tanta dificuldade, você pode ser o evangelista. Você pode ser aquela pessoa que vai levar a boa notícia, né? Que vai trazer alegria, que vai trazer esperança, que vai trazer gratidão em meio a tempos difíceis. Nós não podemos permanecer em silêncio porque os cristãos estão de posse do maior dom já colocado à disposição da humanidade. Nós temos a maior de todas as notícias já anunciadas, que é o Evangelho. E o amor de Jesus por nós e o nosso amor por Ele nos constrange a ponto de partilhar com os outros. Então é isso, você conheceu desse amor tão grande, você não pode guardar isso só para você. Você, de alguma forma, tem que levar as outras pessoas a conhecê-lo. Não só porque é uma ordem, mas porque é algo tão bom. E geralmente coisa boa a gente não quer guardar só pra gente. Nós temos que distribuir, nós temos que fazer conhecer. Por que muitos cristãos não dão testemunho? Primeiro, a lição traz aqui para nós três motivos, né? A letargia espiritual, que é, quanto menos a gente conhece, quanto menos a gente ora, quanto menos comunhão com Deus a gente tem, mais fraco a gente fica nesse conhecimento. Outra coisa, não tem como você levar uma pessoa a conhecer algo que você não conhece. Não tem como eu levar uma pessoa a estudar a Bíblia
a orar, a ter um pouco mais de conhecimento, se eu não fizer isso, vai ser nítido. Não tem como eu influenciar uma pessoa a respeito de algo que eu não conheço, que eu não sei. Então, isso é a letargia espiritual, quando você fica lento, a sua evolução, o seu crescimento é lento. Outra coisa, a crença na argumentação do inimigo e a falta de conhecimento prático, ou seja, ai não, né? Aquelas coisas que vêm na nossa cabeça, ai, cuida da sua vida, deixa que a outra pessoa cuida da dela. Por que você tem que falar, né? Deixa que a pessoa vai, né? Alguém vai falar um dia pra ela. Ou então achar que você vai ofender a pessoa se você falar de Cristo pra ela. Ou você fica com medo porque a pessoa pode falar não e você vai ficar constrangido. E a falta de conhecimento prático é o seguinte, o que eu vou dizer pra essa pessoa? Que versículo que eu vou usar? Como que eu vou iniciar uma conversa? E se ela me fizer alguma pergunta e eu não souber responder? Então, tudo isso causa um constrangimento e às vezes impedem as pessoas de falarem de Cristo às outras. Muitas vezes os cristãos querem testemunhar, mas não sabem como. Lembre-se de que os membros de determinadas seitas, eles gastam horas se empenhando para poder divulgar, né, coisas que às vezes são destrutivas, que vão causar o mal, que são mentiras, e você que tá aí do outro lado, às vezes não se empenha. Você às vezes não se empenha em decorar um versículo, em estudar sobre determinados assuntos. Você às vezes tem disposição para tanta coisa, mas não tem disposição para estudar a palavra. Algo que vai mudar não só a sua vida, mas que pode mudar a vida da sua casa, da sua família, dos seus amigos, de quem você anunciar a palavra de Deus. Então, será que essa tem sido uma desculpa sua? Eu não sei falar, eu não sei o que eu vou falar, eu tenho medo. Vai buscar, vai estudar, sabe? Eu posso falar para você, eu posso te garantir que tem muita gente dentro da igreja, não tô falando da minha, da sua, tô falando de todas as igrejas, dentro da igreja de Cristo, que não conhece, não sabe explicar o porquê Jesus morreu na cruz. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Você sabe o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz? Você sabe por que ele é chamado de Cordeiro de Deus? Se você não sabe, vai estudar. Que isso seja um incentivo para você. Porque quando você precisar explicar algo para alguém, quando você precisar não só convencer, porque é o Espírito Santo que convence, mas ele pode te usar, você já vai ter os argumentos. E muito mais que isso, para seu próprio conhecimento. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais apaixonado você fica, sabe? Não tem como você amar, não tem como você confiar, não tem como você se relacionar com quem você não conhece. Você conhece Jesus Cristo? Você sabe por que ele veio ao mundo? Você conhece o tamanho do amor dele por você? O que ele foi capaz de fazer? Pois é, tudo tá aqui dentro da nossa Bíblia. Todas as respostas estão aqui dentro. Basta você se dedicar, dedicar um tempo, você se debruçar a estudar, não somente a ler, mas a estudar a palavra de Deus. Ok? Bom, o testemunho de Provérbios 24, de 10 a 12, que é o texto que nós lemos agora, como eu falei, são versículos que nos levam ao evangelismo, né? A evangelização. Eu vou ler duas frases para vocês aqui, prestem bem atenção, diz assim, ó. Em último caso, empenhamo-nos hoje na evangelização não porque desejamos evangelizar, porque preferimos fazê-lo ou porque gostamos disso, mas porque nos foi ordenado que o fizéssemos. Como eu falei, essa é uma frase de John Stott. A evangelização é uma ordenança. Posso dizer assim que é uma ordem, é uma excelente ordem, porque é muito bom você compartilhar de Jesus com outras pessoas. É, na verdade, uma alegria para nós. E a evangelização é tarefa sempre perigosa, embora não seja tão perigosa como a falta da evangelização. Você precisa estudar para evangelizar, lógico, você precisa ter um pouco de conhecimento. Mas com a sua própria experiência com Cristo, você já pode evangelizar uma pessoa.
Você pode contar aquilo que Cristo fez na sua vida, da segurança que Ele tem trazido ao seu coração, das experiências pessoais que você tem tido com Ele. E isso não faz só com que você, mas com que outras pessoas também cresçam na fé. E o momento é este, nós temos que aproveitar as oportunidades, né? As más condições não servem de justificativas, como nós lemos aqui em Provérbios, né? Não adianta você falar assim que não deu, né? Você pode dizer que o problema não é seu, não tem nada a ver com isso, mas Deus, Ele conhece o seu coração. Então, não existem desculpas, a responsabilidade, ela é sua, né? Mostre o caminho do céu para quem está precisando. Use a força que Deus te deu para fortalecer aqueles que estão fracos. Nós lemos aqui agora, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Diante de crise, e olha que palavra oportuna que nós temos, não só para o tempo que nós estamos vivendo, inclusive para o tempo que nós estamos vivendo, mas para todo o tempo, porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela nos ensina em todo o tempo. Então, quem é fraco numa crise é realmente fraco, se fortaleça diante das dificuldades, busque força em Deus, não deixe que a circunstância, que as dificuldades, elas te enfraqueçam, mas você é filho de Deus, você tem a Bíblia que te ensina tantas coisas, que te fortalece, que te mostra exemplos de pessoas que venceram em tempos mais difíceis do que esse que nós estamos passando. Então, a exemplo dessas pessoas, persevere. Busque esperança em Deus para o seu coração e leve a esperança, tá? Leve esperança para aqueles que estão precisando. Você não pode dar desculpas. Quem pode evangelizar, mas finge que não pode, por temor ou por indiferença mesmo, vai ter que ajustar as contas com Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Quem vê o companheiro naufragar e cruza os braços, fica assim, só olhando, vai ter que prestar contas para Deus. Quem vê o irmão passando por dificuldade e cruza os braços, não faz nada, vai ter que prestar as contas com Deus. Porque pode ser que até ontem você não sabia, mas a partir de hoje você já sabe. Você não pode se dizer negligente em relação a esse assunto. Então, você tem que evangelizar, você tem que levar a palavra de Deus àqueles que estão precisando. E quem faz vista grossa aos que estão caídos ao seu redor, também vai ter que prestar contas com Deus. Bom, concluindo nossa lição de hoje. A mensagem cristã destina-se àqueles que fizeram o melhor que podiam e falharam. A lei é o que precisamos fazer e o evangelho é o que Deus nos dá. E outra frase aqui que é anônima, né? Ao fazer de uma pessoa um cristão, Deus lhe tira um peso do coração e coloca outro nos ombros. Mas é um peso tão bom, né? Quando nós falamos de Cristo, uma pessoa, nós cumprimos aquilo que Ele nos ordenou. E nós temos o privilégio de carregar essa pessoa, às vezes, nas nossas costas, de estarmos juntos, não como um peso, como um fardo, às vezes até como um privilégio, de estarmos caminhando junto com outras pessoas. Enquanto a compaixão pelas multidões não fizerem parte da nossa vida, como foi com o nosso Senhor, jamais iremos nos preocupar em testemunhar o amor de Deus ao próximo. Enquanto nós olharmos para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vida, nós não iremos evangelizar. Nós precisamos ampliar a nossa visão, olhar para o próximo, olhar para aquele que está necessitado e evangelizar com o nosso testemunho. Paulo fala assim que nós precisamos evangelizar em todo o tempo. E, se preciso, usar as palavras. Então, que a sua vida seja o maior exemplo daquilo que Jesus tem feito em você. Que o seu exemplo seja exemplo para outras pessoas. Creia, com certeza, sempre tem alguém te observando. Seja exemplo, seja a luz do Senhor para essas pessoas. Amém? Que Deus possa te abençoar. Ore nesse momento, peça para que o Senhor possa te ajudar a ser realmente luz, a ser o sal da terra, a ser um bom exemplo para aqueles que te observam e que muitas pessoas possam ser infectadas, que elas possam ser contagiadas pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e até o próximo estudo.